Feche os olhos por um segundo e imagine o som. Você conhece esse som? É o rangido metálico de um carrinho de compras com uma roda levemente desalinhada ecoando por um piso de cerâmica polida. Agora sinta o cheiro. Aquela mistura inconfundível e artificial de pão recém-assado, vindo da padaria ao fundo, que de repente se choca com o aroma frio e úmido da seção de hortifruti, onde aspersores automáticos borrifam água sobre folhas verdes a cada meia hora. Pense nas cores vibrantes de milhares de embalagens alinhadas milimetricamente em corredores labirínticos, banhados por uma luz branca e estéril de LED que faz você perder a noção do tempo. O bip rítmico e incessante dos caixas registradores, a fila que não anda. Guarde bem essa memória. Respire fundo e absorva cada detalhe desse ambiente, porque muito em breve tudo isso será apenas uma lembrança distante. Um artefato curioso de uma era passada. Estamos caminhando para a década de 2050 e o lugar que você chamou de supermercado durante toda a sua vida está prestes a desaparecer para sempre. E a verdade mais chocante? Você nem vai perceber quando a última porta de vidro automático se fechar. Para entender como chegamos ao fim dos supermercados, você precisa primeiro olhar para as rachaduras que começaram a aparecer no sistema ainda na década de 2020. Você se lembra da fricção? Pense em quantas horas da sua vida você desperdiçou empurrando um pedaço de metal pesado, desviando de outras pessoas estressadas, apenas para caçar itens de uma lista amassada no seu bolso ou na tela do celular. Lembra-se da frustração de não encontrar o seu café favorito porque a prateleira estava vazia? Ou o peso das sacolas de plástico rasgando seus dedos no caminho até o porta-malas do carro, sob o sol quente de um sábado à tarde? O modelo tradicional de supermercado, nascido no início do século XX, era baseado no seu esforço. Você era o trabalhador não remunerado da etapa final da cadeia de suprimentos. Você fazia o estoque, você fazia o transporte. Mas a tecnologia começou a sussurrar que havia um jeito melhor. A transição não aconteceu da noite para o dia. Ela começou de forma invisível, escondida em galpões industriais sem janelas na periferia da sua cidade, as chamadas dark stores. De repente, você começou a pedir mais e buscar menos. O toque na tela do seu smartphone substituiu a caminhada pelos corredores. O zumbido distante de um drone de entrega ou o farfalhar de pneus de um veículo autônomo na sua calçada substituiu o bip do caixa. Mas isso foi apenas o começo. A verdadeira revolução dos anos 2050 não é apenas sobre como a comida chega até você. É sobre como a sua própria casa se tornou mais inteligente do que o gerente do maior hipermercado que você já conheceu. Bem-vindo ao seu lar em 2050. Caminhe até a sua cozinha. Note como o design é limpo, minimalista. Não há mais despensas abarrotadas de embalagens plásticas e latas de alumínio acumulando poeira. A sua geladeira não é mais uma caixa de metal burra que apenas esfria as coisas. Ela é um ecossistema preditivo de alta precisão, conectado diretamente à rede de suprimentos global através de inteligência artificial quântica. Você não faz mais listas de compras. A ideia de ir às compras soa tão arcaica para você agora quanto a ideia de caçar a própria comida com uma lança soava para os seus avós. O seu hub de nutrição doméstico sabe exatamente o que você precisa antes mesmo que o seu cérebro formule o desejo. Ele monitora a sua biometria diária, os dados do seu smartwatch, a sua rotina de exercícios e até mesmo o seu humor, através de sensores no ambiente. Acabou o leite? Você nunca saberá. Porque na noite anterior, enquanto você dormia, os sensores de peso das prateleiras inteligentes registraram que a embalagem estava leve. Um microcontrato inteligente foi acionado instantaneamente. Um container ultrabarrado automatizado, viajando por uma rede de tubos pneumáticos e minúsculos túneis logísticos que agora cortam o subsolo das cidades, despachou uma nova garrafa fresca.
Quando você acorda e abre a porta, sentindo a brisa fresca da refrigeração magnética em estado sólido, o leite já está lá, exatamente na temperatura que você gosta. Parece mágica, mas é apenas infraestrutura invisível. Mas e os alimentos frescos? E o prazer de escolher uma maçã brilhante ou um cacho de uvas? A evolução aqui é ainda mais fascinante, e ela acontece a poucos metros de onde você está sentado. Olhe pela janela do seu apartamento ou desça até o térreo do seu condomínio. Aquela estrutura de vidro vertical que brilha com uma luz ultravioleta suave e arroxeada durante a noite não é um elemento decorativo. É a fazenda hiperlocal da sua comunidade. Paredes inteiras de vegetação cultivadas em aeroponia, sem terra, usando 98% menos água. O cheiro de manjericão e morangos frescos agora faz parte do ar que você respira no corredor do seu prédio. Você não compra hortifruti colhido há semanas e transportado por milhares de quilômetros em caminhões poluentes. O seu tomate é colhido no andar de baixo por braços robóticos delicados exatamente no momento em que atinge o pico de maturação, e ele sobe pelo elevador de serviço direto para sua cozinha. A comida nunca viajou tão pouco. O frescor atinge níveis que os supermercados tradicionais, com suas frutas enceradas e resfriadas artificialmente para suportar viagens, jamais conseguiriam sonhar em oferecer. E a proteína? Os enormes corredores de açougues, com suas luzes reduzidas e o cheiro forte de sangue e plástico, foram substituídos por bioreatores elegantes. A carne cultivada em laboratório, indistinguível em sabor, textura e marmoreio da carne tradicional, é impressa sob demanda. Você quer um bife de Wagyu com uma porcentagem exata de gordura para o jantar? Você programa na sua interface pela manhã. Não há mais desperdício, não há mais validade vencida. O conceito de jogar comida fora porque estragou no fundo da gaveta da geladeira tornou-se um crime ambiental inaceitável e impossível de acontecer na sociedade dos anos 2050. Mas você pode se perguntar, e a sociabilidade? E o prazer do descobrimento? Nós perdemos completamente a experiência de sair de casa para buscar comida? A resposta é não. Nós apenas separamos da obrigação. O abastecimento diário, a rotina pesada, a necessidade de sobrevivência, tudo isso foi invisibilizado pela tecnologia. Entretanto, o que sobrou floresceu em algo muito mais especial e sensorial. Quando você decide sair para comprar comida em 2050, você não vai a um galpão utilitário de teto alto. Você vai a uma boutique de experiência gastronômica. Nesses espaços raros e luxuosos, o cheiro de especiarias exóticas reais flutua no ar. Você conversa com artesãos biológicos e chefes que cultivam linhagens de sementes raras. Você não vai lá para comprar papel higiênico ou sabão em pó. Você vai lá para degustar, para aprender sobre a história do solo, para viver um evento cultural. O supermercado de massa, focado na eficiência e no acúmulo infinito, entrou em colapso sobre o peso da sua própria insustentabilidade. Ele gerava muito lixo, perdia muito tempo e consumia muita energia. Ao olhar para trás, do ponto de vista de 2050, você percebe que a era dos supermercados foi apenas uma anomalia na história humana, uma fase de transição brutalista entre o mercado da vila da antiguidade e a nutrição hiperintegrada do futuro. Aquele rangido do carrinho de compras, aquele bip contínuo do leitor de código de barras, aquela sensação de cansaço após empacotar dezenas de itens plásticos nos corredores, tudo isso se silenciou. O barulho da logística desapareceu no subsolo e nas redes de dados. O que ficou foi o silêncio confortante da sua própria casa, a conveniência absoluta que funciona como oxigênio, essencial, mas invisível, e o tempo, um tempo precioso que lhe foi retornado para que você nunca mais precise gastar uma hora da sua vida empurrando um carrinho de metal pelos corredores do passado. A revolução silenciosa aconteceu. O supermercado morreu, e no lugar dele nasceu a liberdade.